Notícia trágica para nós começarmos o programa desta sexta-feira. Estou indo ao vivo com o Lucas Goxa, está na delegacia, imagens de Michael Machak, para falar de um caso assustador. Uma filha que tirou a vida do próprio pai, Lucas. Que história é essa? É verdade, Passai, o nome deste tipo de crime é parricídio. E a gente vai explicar muito bem o que aconteceu neste caso. É assustador, obviamente que é assustador. Uma menina, porque... digo uma menina, pois tem apenas 23 anos de idade ainda, mas que sabe muito bem o que faz, tem plena consciência dos seus atos. Foi lá e matou o próprio pai. O nome dela, Yasmin Cavalcante Correia, de 23 anos, suspeita de matar o pai Edgar Luiz Correia. Foi presa pela divisão de homicídios. Está aqui do meu lado o delegado Tito Barrichello. Doutor, muito obrigado por receber a gente. A primeira coisa que eu quero te perguntar, eu, na minha história no jornalismo, não lembro de ter visto uma menina tão jovem assim matar o próprio pai. É um caso assustador, não é verdade, doutor? Passaia, é um caso mais que assustador. A filha matar o próprio pai. É um caso que aconteceu agora no dia 20, a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, de uma forma muito rápida, de uma forma muito célere, com auxílio direto da nossa delegada divisional, a doutora Camila, que participou diretamente comigo das investigações, conseguimos solucionar esse caso. Uma filha matou o próprio pai a sangue frio. E os dados, as situações que eu vou passar para vocês aqui são estarrecedoras. 8 dias apenas, Passai, atenção, 8 dias apenas a divisão de homicídios levou para prender esta moça de 23 anos. Matou o pai com golpes de faca no último dia 20 de fevereiro. Nós vamos poder apresentar essa moça, doutor? Podemos mostrá-la aqui, então, se puderem chamar ela, eu acho que seria perfeito para a gente mostrar para o nosso telespectador quem é a Yasmin. O doutor Tito vai pedir para que a Yasmin saia agora da carceragem para a gente mostrar ao vivo o rosto da Yasmin. Eu vou repetir o nome dela. Yasmin Cavalcante Correia, de 23 anos, suspeita de ter matado o próprio pai com golpes de faca. Pois bem, estes golpes aconteceram no pescoço e também no coração. Ela deu uma facada, atenção, enquanto o pai estava desacordado. Pela investigação foi isso, ela dá a facada enquanto o pai está desacordado. Não é isso, doutor? Porque não há um sinal de corte, como se fosse um golpe preciso, devagar, que entrou e não se moveu, assim. Se fosse uma pessoa que estivesse muito bem acordada, o pai, a vítima no caso, ele teria se mexido, teria causado um corte maior, não é verdade, doutor? Então, é o que parece, pelo menos para a investigação, que ele estava desacordado, completamente desacordado naquele momento? Essa é a impressão que passou para a nossa investigação. Eu estive no local do crime, Passaia, e a vítima apresenta 2 lesões. Uma no pescoço, na altura da jugular, e outra no tórax, no local do coração, que é o local em que os leigos, as pessoas comuns, acreditam que seja o local mais letal. Ou seja, no pescoço e no coração, 2 lesões. E o interessante, como foi bem mencionado aqui, é que o tamanho da lesão, o tamanho do corte, Passaia, é exatamente do tamanho da lâmina, ou seja, não houve reação da vítima na hora da agressão, porque se um corte é feito na vítima, em geral a vítima joga o corpo para o lado, joga o pescoço para o lado e o corte passa a ser maior do que o tamanho da lâmina. Não, a lâmina entrou, Passaia, e saiu sem o rasgo maior do que o tamanho exato da lâmina. Isso aconteceu na região do coração e na região do pescoço. O que significa isso? Significa que, em tese, a vítima estava ou dormindo, ou desacordada, ou alcoolizada, porque a vítima, nós sabemos, ela era alcoólatra. A vítima talvez estivesse em inanição naquele momento. Então, a lâmina entrou e a lâmina saiu sem haver reação da própria vítima. E o mais interessante ainda é que não tem lesões de defesa, porque Passaia... Na mão, poderia ter alguma coisa na mão, alguma coisa nesse sentido? Uma faca serrilhada, é verdade, doutor? É uma faca serrilhada e a vítima agiu de forma cruel, sem permitir a defesa do investigado. O investigado tinha uma condição física muito superior à vítima tinha, né, em relação à autora, e ele não apresenta, Passaia, lesões na mão. Ou seja, o ser humano, quando se defende de uma agressão à faca, invariavelmente vai apresentar lesões na mão. No caso concreto, a vítima, Edgar, não apresentou lesões, ele foi executado. Trata-se de um caso de parricídio da filha contra o pai.
Perfeitamente. Então, neste momento aqui, os investigadores da Divisão de Homicídios vão trazer a suspeita, né? A Yasmin Correia. Ela está vindo aqui. O Michael vai balançar um pouquinho a imagem, Lucas, porque o Michael está tirando agora do tripé para poder mostrar. Ela está vindo ali. Olha ali, Passaia. Viu, Lucas? Ao vivo a gente mostrando aqui na Divisão de Homicídios. Só um minutinho, Lucas, Diga por lá. favor. Diga lá, Não Passaia. que você precise, obviamente, porque você é um cara muito experiente. Mas tenta deixar a presa bem à vontade, porque daí ela pode falar. Se você se compadecer com ela, talvez ela abra o seu coração para você, porque eu estou curioso. Por que essa menina tirou a vida do pai? O que foi que esse pai fez para ela? Tem que ter alguma coisa para ela estar tão nervosa assim. Tenta deixar a menina à vontade aí, porque está todo mundo aqui se perguntando nas redes sociais, inclusive, que conversam com a gente nas redes sociais, por que ela fez isso? Vamos lá, deixa eu falar com você. Yasmin, a pergunta é clara e eu acho que você tem todo o motivo, tem todo o espaço do mundo para querer dar a sua versão do que aconteceu. Então a gente quer saber isso, as pessoas em casa também querem saber isso. Por que aconteceu esse crime? Ele fez alguma coisa contra você? O que aconteceu naquele dia? Você não quer dividir, abrir seu coração com a gente? Por favor, Yasmin. Eu já disse, ele era alcoólatra, veio, me bateu, eu reagi. E vocês estão fazendo muito sensacionalismo para esse caso. Então tá parecendo um bando de urubu em cima da carne seca. Não tem outra coisa para vocês procurarem reportagem? Não, porque é um assassinato muito grave. Você matou seu pai com facadas. Ele era alcoólatra e tinha te batido. A acusação é essa. Sim, ele me batia. Você disse que ele te bateu com uma mesa, com alguma coisa naquele dia, não é verdade? Uma tábua de cortar carne. Ele me bateu com uma tábua de cortar carne. O que mais que vocês querem saber? Querem saber também a cor da minha calcinha? O que mais vocês querem saber? Mas você é abusada, né? Eu estou te dando todo o espaço do mundo para você apresentar a sua versão. Não estou te desrespeitando. Como que vocês acham que eu estou me sentindo? Além do meu pai ter morrido, vocês acham que eu queria ter feito isso? Ou era ele ou era eu no momento? Não, E vocês estão aí voando em cima da carne seca? Ele estava dormindo. Bando você tá de- Não mentindo. estamos voando em cima da carne seca. Agora, deixa eu te perguntar o seguinte. Ele estava dormindo. Ele estava dormindo e você desferiu os golpes. Não, ele não estava dormindo, ele estava acordado. Chegou amanhecido da pracinha dos amiguinhos dele lá, eu espero que ele esteja escutando isso, que vão lá chamar ele, ir lá em casa, chamar ele lá em casa 3 horas da manhã para ele ficar bebendo, enchendo o cu de cachaça. Isso ninguém fala, né? Isso ninguém fala, os amiguinhos dele, a companhia que ele tinha. Só vem falar o meu lado, né? Só vem falar o meu lado. Agora, quando ia lá beber, encher o cu, ficar cheirando cocaína, ninguém fala os amiguinhos dele. Por que vocês não vão lá entrevistar os amigos dele lá, ó, que estão lá embaixo da árvore lá do Pedro? Lá? Estamos te dando o espaço exatamente para você falar e dar a sua versão. Por isso que eu estou colocando o microfone aqui à sua disposição para você poder falar. Você não precisa ficar nervosa, porque eu acho que o que você fez é muito grave. Eu estou te dando o espaço, a oportunidade para você se justificar e falar o que aconteceu. Agora, a justiça é que vai entender se o que você fez foi justificável ou não. Então deixa com a justiça, então. Para vocês não tem que explicar nada. Não, tudo bem, é uma questão quem tem a sua. razão nunca faz eu te assim, dei o viu? espaço. Agora me conta Tá o muito seguinte. nervosa. Você tem certeza, você diz o seguinte, que ele estava acordado, que ele estava muito bem acordado. Mas os golpes no seu polícia pai falou que estava mostram dormindo. que foram golpes precisos, que não tem um rasgo maior. Por isso, mostra provavelmente que ele estava dormindo ou estava desacordado. O que aconteceu naquele momento? Vocês chegaram a brigar? Foram a vias de fato naquele momento? Claro, a gente chegou a brigar. Ele me deu um monte de tabuada, quebrou a tábua de carne lá em mim. Ele estava em cima de mim quando eu dei a facada nele. Depois que ele saiu andando e foi até o sofá, se é isso que vocês querem saber. Vocês querem mais detalhes? Mostra as tábua marcas que dela. Que você diz está quebrada. Se ela apanhou a polícia mesmo, cadê foi a marca? Foi investigar e aí não achou essa tábua quebrada, essa dita tábua que você disse que estava quebrada e tal, que ele quebrou na sua cabeça, não tem nenhuma tábua quebrada no local. Tem marca na então cabeça deixa dela? com a justiça então resolver mesmo. Você tem marcas na sua cabeça de agressões, algum lugar que ele tenha te agredido e tenha ficado a marca? Por quê? Vocês querem filmar? Sim. Se você quiser mostrar, não estou te obrigando a nada. Não quero mostrar nada. Eu acho que vocês já Então não voaram tem. demais já em cima de mim. Eu não tenho tem ou marca não tem a nenhuma. marca? Procurem outra notícia. Tem ou não tem a marca? Procurem outra notícia. Vocês não estavam investigando bem, então?
pergunta de novo, procure outra notícia, vamos fazer o trabalho de vocês. Justifica você matar o seu pai, uma coisa dessa, tudo isso que você está me falando, justifica você matar ele? Será que não era o fato de você sair da sua casa, sair da casa que você... Quantas vezes já não fiz isso? Adiantou alguma coisa? Não adiantou nada. Daí a atitude correta era matar ele. Aí quando acontece uma atitude assim, quando acontece um fato assim, vocês veem que nem um bando de abutre em cima da carne seca. Né? Quando acontece, espera o estopim para vir falar alguma coisa. Mas enquanto tem um monte de gente sofrendo, aí ninguém dá ouvidos a ninguém, né? Espera... A culpa é da imprensa. Não, a culpa não é da imprensa. A culpa é da imprensa de vocês estarem aqui agora me irritando. Ah, você está se sentindo irritada, a culpa é nossa. Você matou seu pai, não, a culpa é nossa também. Ué, se o sistema funcionasse tão bem assim quanto vocês falam, né? Talvez... A culpa é do sistema? É claro, a culpa é do sistema, a culpa é de todo mundo, a culpa é minha, a culpa é de todo mundo, foda-se. Passaia, você tem mais alguma pergunta, Yasmin? Se você quiser, eu retransmito a ela aqui. Eu ainda quero terminar de conversar com o delegado Tito, até para falar sobre essas supostas agressões que ela diz ter recebido do próprio pai. Ela, na minha opinião, representa muito bem a juventude que se perde. Eu gosto muito de conversar com os jovens, tenho vários amigos jovens, e a gente sempre troca ideias, porque isso é muito importante. E eu vejo em alguns essa capacidade incrível de procurar no outro o defeito, o erro. Isso é tão ruim para você, meu querido jovem que me assiste. Se você adquirir esse hábito de colocar nos outros a culpa, você vai começar a ser aquela pessoa derrotada em tudo que você faz. Porque você não vai procurar a autoanálise, você não vai procurar corrigir os seus erros. É o caso dessa mulher. Ela acha que a imprensa é culpada por estar fazendo essa reportagem. A gente faz de todos os assassinos. Ainda bem que no começo eu pedi para o Lucas ser bastante educado com ela, né? E o Lucas foi, olha a falta de educação, a falta de respeito dela, até com mentiras. Está dizendo que levou um monte de tabuada na cabeça, não tem uma marca na cabeça, não tem marca no corpo, está mentindo. Está mentindo. Essa tábua que ela disse que o pai usou para bater nela não foi encontrada pela polícia. Então ela está criando uma história e ela não quer dar o braço a torcer. Típico do orgulhoso que coloca a culpa em todo mundo. Não dá o braço a torcer, sempre está com a razão. E eu não estou tripudiando aqui, nem esfregando nada no rosto dessa menina. Eu sempre digo, nós temos a oportunidade de aprender com o erro dos outros. Então a juventude que conversa comigo nas redes sociais, que eu adoro, que tem uma energia maravilhosa, não anda nesse caminho, não entra nessa, tá? Achar que a culpa é do sistema inteiro, que você não tem participação nenhuma, é você pegar carona com fracasso, tá bom? É uma menina bonita, né, Lucas? O que mais me chama a atenção é que é uma moça bonita que tinha tudo pela frente e aos 23 anos tira a vida do pai e ainda briga na delegacia, falando palavrão, mandando todo mundo para o espaço, achando que ela é a única correta. Bom, o delegado, Lucas, não confirma nada dessas histórias que ela falou, né? Ela disse que o pai estava acordado, o delegado fala que estava dormindo. Ela disse que o pai bateu nela e não foi encontrado marca no corpo dela que tenha sido agredida, correto? Corretamente. Eu conversei com o delegado Tito, ele ainda vai dar mais explicações sobre este caso, mas me chamou a atenção, se você me permitir, Passaia. Yasmin, você tem 23 anos de idade, tem um futuro inteiro pela frente ainda. Eu quero, mais uma vez, te dar a oportunidade, se você quiser, você não precisa falar nada, mas eu quero te dar a oportunidade do seguinte: esse histórico que você está falando sobre o seu pai, você não quer falar um pouco mais sobre esse histórico? O que seu pai fez tanto contra você enquanto você era criança, enquanto você era jovem ainda, já maior de idade? Aconteceu muita coisa entre você e o seu pai. Você não quer abrir o seu coração para a gente, para falar sobre esse histórico, Yasmin? Meu pai, ele sempre foi um bom pai. Até aos 18 anos ele foi um bom pai. Ele se envolveu com drogas quando eu tinha 13 anos, cheirou cocaína, começou a cheirar cocaína, sei lá quando. Se afundou nas drogas, aconteceu o que aconteceu, virou dependente químico. E quando uma pessoa vira dependente química, a pessoa muda a personalidade dela. Não sei se vocês sabem disso, né? Muda a personalidade dela. Mudou muito a personalidade do meu pai. Meu pai se tornou agressivo, entendeu? Eu não tinha como ficar suportando um cara desse jeito. Tanto é que eu nem posava direito na minha casa. Nem comida eu comia em casa. A água não tinha em casa. O que mais você quer que eu fale sobre o relacionamento com meu pai? O que mais vocês querem expor sobre a minha vida? Ele te agrediu de alguma maneira? Aconteceu alguma coisa nesse sentido? Era sobre isso que eu estava te perguntando. Ele me agredia, assim, toda vez que a gente brigava, ele me batia. Já chegou tempo de estar em Ano Novo, ele quebrar meu nariz, eu ter que passar a virada do Ano Novo com o nariz quebrado. Eu não dei queixa porque é meu pai, né, como vocês disseram. Você não se arrepende de ter matado seu pai? É meu pai, é claro que eu não vou denunciar ele. Só que chega um momento que a gente explode. Eu não sei se você é a mesma coisa, se alguém ficar te cutucando com a vara, ficar te cutucando ali, você não vai explodir uma hora? Não é a mesma coisa? Então,
Ninguém tem sangue de barata. Perfeitamente. Não, eu acho justo você colocar as tuas ideias, o que aconteceu, e é para isso que a gente está aqui. Nenhum pai deve agredir a filha. Né? Mas um erro não justifica o outro, claro, é bom deixar bem claro isso. Não estou aqui querendo tomar nenhum posicionamento, Passaia pode me ajudar nisso aí. Não estou querendo tomar nenhum posicionamento. Um erro não justifica o outro. Lógico, agora você tocou num assunto que é o arrependimento. Você já se arrependeu de ter matado o seu pai, de ter desferido aqueles golpes no seu pai? Isso vem na sua cabeça há muito tempo? Me arrependeu? É claro que eu me arrependo, é porque eu perdi meu pai. Mas o pai que eu estava tendo ali não era o meu pai, entendeu? Não era o pai que eu tinha quando eu tinha 5, 6 anos de idade. Não era mais o mesmo pai. Meu pai mudou bastante. Foi um bom pai. Sempre, ele foi um ótimo pai, um excelente pai. Só depois do envolvimento com as drogas, com as amizades dele, né, que eu acredito que estão vendo essa reportagem aí, o Zóio de Sapo, a Neguinha, né, essa galerinha aí, ó, Yaya, todo mundo aí que fica chamando ele para beber, né, ficava, né, agora que ele tá morto, não vai chamar mais, né. Espero que tome um pouco de consciência e veja também o que tá fazendo, né, e vê se para um pouco aí de ficar influenciando os outros para ficar usando droga. A sua mãe era presente? Você morava com seu pai e com a sua mãe, Yasmin? Não, eu morava só com meu pai. A sua mãe, ela já faleceu? Não, minha mãe me abandonou quando eu tinha 6 anos de idade. Depois nunca mais apareceu. Talvez ela com essa usa alguma reportagem droga, ela apareça Lucas? querendo ser a boa samaritana. Yasmin, as pessoas perguntam, e surge todo tipo de pergunta neste momento, você usa algum tipo de entorpecente? Você tem algum tipo de dependência química? Fumo maconha. Só. Você, na sua infância, teve muito contato com esse mundo, já que você disse que a partir dos 13 anos teu pai começou a cheirar cocaína, você disse, né? Você começou a ter muito contato, você via o seu pai cheirando cocaína? Não, não via meu pai cheirando cocaína. Via meu pai na pira, né? Que é bem pior do que ver seu pai cheirando cocaína. Ficava explosivo, muito nervoso nesses momentos? Ficava tirando pira, tentando se matar, se escondendo da churrasqueira. Coisas assim, sabe? Coisas quando você tiver uma pessoa dependente química na sua família, você vai saber. Sim. Não, eu entendo o que você está falando. Ela Agora, chegou a ser abusada, Lucas? Lógico, como eu disse já, o Passaia está perguntando o seguinte, você já foi abusada em algum momento pelo seu pai ou alguma outra pessoa? Pergunta ridícula essa. Meu pai nunca teria capacidade de fazer isso comigo. Uma coisa que ele nunca ia fazer isso comigo. Nunca. Mas então por que pra tanto gente ódio, esclarecer, meu Deus? porque esse tipo de questionamento, todo tipo de questionamento aparece agora. Você, depois que isso aconteceu, você foi para onde? Você tentou contato com quem? Você conversou? Você tem irmãs, não é verdade? Você conversou com elas? O que aconteceu depois de tudo isso? Não, eu não tenho irmãs. Eu tenho amigas. Sim. Você foi na casa delas, alguma coisa assim? Eu fui na casa de uma amiga para poder pedir advogado. Daí eles pediram para mim me apresentar aqui. Eu me apresentei. Perfeitamente. Yasmin, você quer dizer mais alguma coisa? Como eu te disse, o espaço está aberto para você. Nós não estamos aqui querendo fazer juízo de valor, nós estamos querendo mostrar os fatos. Você quer falar mais alguma coisa? O espaço está aberto. Então tá bom, então. Eu quero que vocês pesquisem mais, né, antes de ficarem falando de um ou de outro, né, e parar um pouco com esse sensacionalismo que vocês fazem em cima de qualquer notícia. Né, tem quanta coisa aí para vocês fazerem reportagem, quanto mendigo embaixo aí da ponte. É que é assassinato do próprio pai. Você não concorda que um assassinato do próprio pai choca? É um parricídio. Eu, na minha história no jornalismo, eu nunca tinha visto isso. Isso chama muito a atenção, Yasmin. Não adianta você falar isso. Eu estou falando o seguinte, você quer falar alguma coisa em sua defesa? Sobre o nosso trabalho, a gente entende e a gente julga o que é melhor ou não. Sobre você quer falar mais alguma coisa? Foi legítima defesa. E outra coisa que vocês são os abutres, né? Que eu acho que já devia ter terminado essa entrevista. Então tá bom. Então termina neste momento a entrevista. A Yasmin conversou com a gente. Eu agradeço o fato dela ter conversado com a gente. Passaia, você quer dizer mais alguma coisa? O delegado Tito está aqui à disposição para conversar conosco. Você vai conversar com o delegado Tito, sim. Antes disso, veja só. Eu até fiz essa pergunta, será que ela foi violentada? Porque eu não entendo por que tanto ódio. Por favor, vou pedir para o Maicon continuar filmando essa moça. É um belo momento e uma bela oportunidade. Ela já foi retirada daqui. Hein? Tudo bem. Passaia, ela já foi retirada daqui. Então vamos deixar as fotos delas. Belo momento para reflexão.
porque o caso foi terrível. Nós vamos colocar fotos dessa garota aqui. Imaginem os jovens que estão nos assistindo, mas principalmente os pais que têm filhos pequenos. Quando essa moça tinha 13 anos, o pai, segundo ela, começou a usar cocaína. E aquele pai amoroso que nunca violentou a filha, e vocês ouviram da boca dela. Ela até ficou nervosa quando o Lucas repetiu a pergunta feita no estúdio. Que coisa é essa? Jamais meu pai me abusou, nunca fez isso. Então, como que pode, né, gente, acumular tanto ódio no coração? O pai não era abusador, era um pai querido, um pai amoroso. Só que aos 13 anos de idade ele começou a usar drogas e começou a deixar a filha de lado. E ela entrou num abismo emocional. Eu não sou psicólogo, mas essas são as palavras dela. Ela começou a se sentir rejeitada, porque o pai vivia no bar, vivia bebendo e cheirando e deixava a filha de lado. Olha como o final dessa história é tão trágico. Para você que acha que pode controlar a situação, para você que acha que tem força suficiente para entrar num mundo desse, numa pira dessa e posteriormente controlar a situação. O pai dessa moça não conseguiu controlar. E nem essa moça, que confessou aqui no ar que também usa entorpecentes. Ela critica o pai por usar um entorpecente A, mas ela usa o B e acha que está tudo bem. Isso destrói família. Eu estou falando aqui de família, que é algo que nós, do Tribuna da Massa, lutamos todos os dias. Quantas matérias que nós fazemos, e você já percebeu isso, sempre buscando os valores das famílias, sempre tentando defender as nossas crianças, as mulheres que apanham dos maridos e, infelizmente, os pais que deixam os filhos de lado. Apesar da moça não estar gostando, apesar da moça estar colocando no mesmo balaio todo tipo de jornalismo policial, o Tribuna da Massa não faz isso. Às vezes, meu querido, para você enxergar a verdade é preciso cortar, ó. E aí dói. Às vezes, para abrir o olho da sociedade, você precisa cortar, porque os olhos estão assim, ó, tapados. Só vendo notícia bonitinha aí em determinados canais. Para mostrar a realidade, dói. E o Tribuna não tem medo de mostrar a verdade. Por favor, vamos fechar agora com a palavra oficial do delegado que é responsável por essa investigação e que tem feito um grande trabalho frente à Delegacia de Homicídios. Por favor, Lucas. Vamos lá, doutor Tito, a pergunta bem clara. Ela foi agredida de fato? O que o inquérito policial conseguiu averiguar dessas acusações dela contra o pai? Passaia, para essa Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa, que fez essa investigação nesse tempo recorde, em 8 dias, com o apoio da nossa delegada divisional, a doutora Camila, nós chegamos à conclusão inequívoca de que ela não agiu em legítima defesa. Pelo contexto fático que mostramos anteriormente, a ausência de lesões de defesa na vítima, as mãos da vítima não estão machucadas, ou seja, a vítima foi agredida com uma faca e não se machucou. Segundo ponto, as lesões nos pontos cruciais que levam à morte, inevitavelmente, que é o coração e o pescoço na altura da veia jugular. E principalmente pelo interrogatório da investigada. Eu escutei a investigada juntamente com a doutora Camila, que é a nossa delegada divisional, e ela disse que sofreu tentativa de feminicídio. Mas quando escutamos ela pelo método audiovisual, ou seja, não no papel, gravando, ela não apresentava lesões nenhuma. E aí eu falei, mas Yasmin, você não tem lesões nenhuma, estou olhando o seu rosto. Você me disse que seu pai arrebentou a porta do quarto e o quarto não está com a porta arrebentada. E você sofreu lesões com uma tábua na cabeça, que segundo ela, até que o pai teria quebrado a tábua na cabeça dela. E ela não apresentava lesões. Ora, isso não existe. Tanto que encaminhei ela ao Instituto Médico Legal para demonstrar que ela não sofreu nenhum tipo de lesão. Ou seja, não temos dúvida, é um caso de parricídio, é um crime grave de uma filha contra o pai, de uma maneira cruel, por motivo fútil, discussões, porque se ela não gostava do pai, se o pai era drogado, se o pai a tratava mal, ela com 23 anos, uma jovem inteligente, bonita e que conversa muito bem, poderia arrumar um emprego, sair de casa e seguir sua vida, e não matar o pai. Então, ela já falou aqui que ama o pai, isso não é amor. Isso é alguma psicopatia, porque o crime é grave, e nós temos a certeza de que ela agiu de forma premeditada. O trabalho excepcional, então, da Divisão de Homicídios aqui da capital paranaense, uma prisão em pouco mais de uma semana, 8 dias, de uma jovem de 23 anos que matou o próprio pai. Voltamos com você, Passaia. Ok, muito obrigado, Lucas Rocha. A moça que ficou criticando o pai por beber demais e ficar violento, acabou perdendo completamente a razão. Eu considero isso um pouco de hipocrisia. Nossos jovens estão mal acostumados. Me perdoem vocês,
Talvez você tenha se comparecido com as palavras dessa jovem, e eu sinto pena. Uma jovem tão bonita acabe arruinando a própria vida. Isso nunca mais vai sair nem da consciência, nem da história dela. Mas veja só que contraditório. Ela disse que matou o pai porque o pai era violento, que o pai deu uma ripada nela e nem tem marca. Quem é o verdadeiro violento da história? O pai, que ainda que tivesse dado uma ripada, ou a filha que recebeu uma facada? Eu fui educado da moda antiga, tá? Quero dizer para vocês que com 17 anos levei o último tapa na cara do meu pai. Na hora foi terrível, mas nunca pensei em matar o meu pai. Nunca pensei. Eu amo meu pai e respeito meu pai até hoje. Obviamente que ele não vai fazer isso comigo hoje, mas o amor e o respeito é tão grande que se recebesse um tapa, olharia para ele e falaria: puxa, você não deveria ter feito isso comigo. Viraria as costas e iria embora. Jamais retrucaria: meu pai se me bate na cara do outro. Se você acha assim, me desculpe, eu não faço. Se meu pai e minha mãe hoje, aos meus 43 anos, me derem um tapa na cara, eu vou ficar muito chateado, vou virar as costas e vou embora, para não xingar, porque eu tenho respeito. Então não justifica, meu amor, não justifica. Aí a imprensa que é abutre, o pai que não vale nada, os amigos do pai que não valem nada. E você, tentou ajudar? Tentou tirar o seu pai das drogas? É porque se a gente deixa do jeito que está, dá a impressão de que a moça tem razão. Eu me compadeço dessa moça, me compadeço. Mas ela não está certa, ela não tem razão, não tem mesmo.